Agora sim, boa noite oficial para todos vocês, né? Estamos aqui no nosso segundo encontro síncrono. E aí, pessoal, eu gostaria que vocês dessem uma olhada no cronograma para ver quando nós vamos ter encontros síncronos, né? Não são muitos, tá? O próximo vai ser no dia 31 de março, ok? Mas sempre que for necessário, de repente, a gente se encontrar, ou num grupo maior, ou em pequenos grupos, para discutir alguma coisa, a gente vai fazer isso, ok? Bom, eu queria começar falando com vocês em relação, obviamente, às observações, os orientadores, os temas. Nós tivemos ali um pequeno contratempo em relação a quem foi observar as aulas da professora Adriana na terça-feira, foi isso? Foi na terça ou foi na segunda? Que vocês foram, vocês entraram na página e ela não estava, não tinha aula síncrona. Foi na terça. Na terça, isso, né? Aí eu consegui com a professora Adriana o cronograma das aulas dela, né? Aí vamos ver se com isso aí a gente não tem mais esse problema seguindo o cronograma. E alguém conseguiu já observar as aulas de segunda? A Eu aula dela de segunda? Sim, Quem professora. foi? O Cláudio, tá falando ou Mauro? Isso, não, eu mesmo, Cláudio. Oi, Cláudio. Entrou Eu na vi. sala, deu tudo certo? Aham, tudo certo. Teve bastante gente observando. Eu fiz observação da dela segunda-feira e do Zama terça-feira. Ah, tá ok. Ah, então, também já foram observados AMA, né? Isso, aham. Eu não mandei o cronograma do professor Zama, porque eu entrei em contato com ele e ele disse que vai dar todas as aulas síncronas, tá? Por isso que eu não passei o cronograma. Também, só para confirmar, eu deixei lá no mural, né? Mas vocês podem, 50% obrigatoriamente na turma para a qual vocês vão elaborar os materiais, os outros 50% podem ser nas outras turmas, tá? Quem Professora, vai. Pois não, Cláudio. desculpa interromper. É que pelo Não, que eu fica à tinha vontade. entendido, que a professora Adriana falou na segunda-feira, é que Hum. as aulas dela de segunda vão sempre ser síncronas e as de terça, às vezes síncronas e às vezes assíncronas. Então, não é o meu caso, mas para quem vai fazer todos, né, para quem é da turma dela, né, dessa de terça-feira, eu acho que vai ter problema de fazer essa porcentagem de 50%. Tá, entendi. Então, contando ali, dessa semana para frente, talvez. Na realidade, vocês podem observar até o último dia do semestre. Mas façam as contas, eu vou fazer as contas também. Se não der, se não fechar os 50%, aí a gente vai ter que liberar para vocês fazerem outras turmas. Mas eu vou anotar aqui para conferir. Então, seria as turmas de terça, né? Isso, aham. Da Adriana, 50%. Obrigado, Cláudio, por te conferir isso, para não ter problemas mais para frente, ok? E aí eu imagino que vocês tenham visto lá no mural também a ficha de observação, que mudou um pouquinho, né? Mas está lá disponível para vocês. Eu queria ver também como vocês estão vendo a questão dos orientadores. Poucas duplas, trios, me retornaram em relação aos orientadores. Todo mundo vai querer ficar comigo como orientadora? Vocês não vão procurar os outros orientadores? Como que está isso? Quem pretende procurar outro orientador, tá, tem que fazer isso relativamente rápido, né? Porque os outros estagiários também estão procurando os orientadores. Então, tem muita gente aí boa, tanto em relação à parte de conteúdo, quanto também em relação à parte técnica, né? De gravação dos vídeos, de estratégias e tudo mais. Então, quem pretende ter algum outro orientador, então faça isso, né? Entre em contato e me repassem depois para eu ir montando aí na planilha de vocês, ok? Mas, por favor, vejam isso, entre em contato com o professor hoje ou até amanhã, para a gente poder já trabalhar, porque a tarefa, até a nossa próxima aula, 31 de março, nós temos que resolver duas coisas, né? Então, a tarefa que vai ser para o dia 31 de março, e temos que decidir na semana que vem, no máximo na outra, em até 15 dias, todos os temas dos vídeos. Tá? Vocês viram lá no mural que tem os temas que os professores apresentaram para serem trabalhados nas videoaulas. E os temas são poucos temas, digamos assim. E a gente vai ter que
detalhar aqueles grandes temas em muitas videoaulas, porque para cada turma tem 18 estagiários, isso vai dar 8 ou 9 turmas, 8 ou 9 turmas vai dar aqui 40 vídeos ou mais por turma. E aí não é legal que tenhamos vídeos repetidos, né? Por exemplo, proposta de redação do Enem. Esse é um grande tema, que a gente tem que transformar isso em 50 microtemas. Então, essa é uma atividade ao qual nós vamos ter que nos dedicar. Eu vou marcar depois para vocês, eu marco no final de semana, até sexta-feira, para a semana que vem, trabalhar só com o sexto período, só com os estagiários, a professora Adriana, português 6, professora Adriana, português 7, depois o professor Zama. Então, a gente, nesse grupo menor, vamos ter que decidir quais são os temas que vocês vão trabalhar. Então, por isso que eu já falei para vocês irem pensando. Então, por exemplo, a argumentação, eu tenho que pegar a argumentação e transformar em 10 temas para 10 videoaulas, por exemplo. Tá? Porque os meninos não vai ser produtivo para os alunos do técnico receber 10 videoaulas sobre o mesmo assunto. Okay? Então, a gente tem que fazer esse trabalho de segmentar os grandes temas, ok? Então, mas isso é tarefa a partir dos próximos 15 dias, certo? E depois também, por favor, me retornem em relação aos orientadores, caso vocês queiram trabalhar com outros orientadores. Pois não, Júlia? Professora, eu não sei, eu não estava ouvindo desde o começo, mas uma coisa que tem me preocupado bastante é a questão de serem 3 vídeos por estudante, 30 minutos cada, é muito conteúdo. E são temas que foram dados que são bem mais simples do que tudo isso, né, na verdade. Por exemplo, acho que bom, seria o quê? 1h30 para cada um, só que a gente conta, quando a gente vai fazer estágio, que a gente vai ter 2 aulas de 50 minutos cada, daria mais ou menos 1h30 também. Só que isso entraria tempo de atividade, tempo de interação com os alunos, e quando a gente faz vídeo, normalmente é só expositivo, então seria uma quantidade de conteúdo muito maior do que realmente a gente prepararia normalmente. Entendeu? Entendi. Então, é 50 minutos, assim, de conteúdo corrido, digamos assim, né? Isso. A gente não está pensando no tempo que o aluno pararia para ler o texto, para resolver a atividade e tudo mais. Discutir, exatamente. Aí que tá. Aí que a gente tem que pensar também em vídeos em que não seja, por exemplo, um vídeo 30 minutos de vocês falando. Tem que ser vídeos mais interativos. Por isso, na realidade, assim, quando vocês apresentam essas questões, eu vou levar para o grupo dos professores do estágio, para ver se, de repente, essa questão apareceu em outra turma, aí, para a gente discutir isso e tudo mais. Mas, em princípio, isso já está resolvido. Mas isso não quer dizer que a gente não vai discutir e que a gente reveja. Agora, a ideia também, só um minutinho, Júlia, já. A ideia também é que os vídeos não sejam, então, vídeos de 30 minutos, vocês expondo um assunto, porque realmente, para o aluno do ensino médio, é muito cansativo. E aí a ideia é que a gente, eu vou anotar aqui, peraí, primeiro a Júlia, depois a Rafaela, que a gente elabore os vídeos com algum tipo de interação. Por isso que a tarefa para o dia 31 de março vai ser vocês escolherem, procurarem na internet um vídeo que vocês considerem muito bom, e com o qual vocês tenham aprendido alguma coisa. Mas essa é uma grande questão mesmo. Júlia, por favor. Só voltando, por exemplo, vou dar o exemplo ali do 7º período, que o tema é produção de texto que inclua linguagem verbal e visual. É bem amplo, cabe muita coisa, mas um graduando com 3 vídeos de 30 minutos abarcaria todos os aspectos necessários para você fazer isso, sabe? Acho que ficaria até maçante ter mais do que isso que não sai da minha cabeça. Tipo, eu não sei quantos estudantes estão sendo por turma, mas lá na primeira aula acho que era tipo uns 5, pelo menos. Então seriam 15 vídeos sobre linguagem verbal e visual.
Nossa, é muita coisa. E, enfim, eu não sei como que a gente vai criar tanto conteúdo. É uma preocupação realmente, até porque, professor, agora eu tô meio que desabafando também um pouco, porque eu acho que eu devia ter falado isso na primeira aula, mas eu não pensei nisso na primeira aula, só tô pensando agora, né? Sim. Que a gente vai demorar mais tempo para preparar esses vídeos do que a gente demoraria para preparar uma aula, por exemplo. A gente vai demandar mais tempo para fazer esses vídeos, tem ainda a questão de edição, se for necessário. Então, vai ser muito tempo desprendido por um negócio que eu não, sabe? Vai ser muito mais tempo que a gente vai usar do que a gente realmente usaria se fosse presencial. Sendo que a Não, gente tem 3 meses apenas para fazer isso, assim, isso tá me preocupando um pouco, mas tudo bem. não, realmente é uma questão sim, realmente vai ser mais trabalhoso, até porque tem uma questão da novidade aí, né? Então, vocês estão no 7º período, então você já tem uma experiência de estágio, mas vocês têm esse estágio presencial. Agora não. Então, além do projeto que vocês já faziam, tem toda essa coisa da gravação, de ter ou não as ferramentas para poder fazer a gravação, de fazer minimamente algum tipo de edição e tudo mais. Então, são questões que não são assim, são questões pertinentes. Tá? Eu acho que, em princípio, eu não posso dizer para você que vai ter alguma mudança, mas é uma questão para levar para o grande grupo das discussões entre os outros professores, para a gente ver se faz alguma alteração ou não. Né? Agora, por exemplo, especificamente em relação ao tema que você colocou, vai ter que ser ali explicação sobre essa produção de texto, propostas de texto, produção coletiva, digamos assim, com os alunos, para poder dar tempo, tanto assunto assim. Rafaela. Professora, desculpa a ignorância, mas na hora que você perguntou se alguém tinha visto a aula de segunda, eu fiquei meio preocupada porque eu não recebi esse link. Você chegou a mandar? Porque eu só recebi a da aula de terça. Não, o que eu fiz foi o seguinte: você vai fazer o estágio na turma de terça. De segunda. Não, então eu mandei errado. O que eu fiz foi o seguinte: eu Tava, mandei. tava escrito no e-mail que era a turma 6, do 6º período. Então, acho que a turma 6 é na terça, não é? Deixa eu abrir aqui. Segue o link para as observações do 6º período. O 6º período é na terça, certo? Certo. Então, o meu é na segunda. Aí o Cláudio comentou que ele viu essa aula de segunda. Mas onde que ele conseguiu esse link? Não, eu que eu passei para ele o link da segunda. Ah, entendi. Eu passei errado para você. Entendi. Eu fiquei meio preocupada já, fiquei meio como assim? Não, tá errado então, Rafaela, desculpe, já anotei aqui. Eu mando para você o link da segunda. Se o Cláudio quiser, de repente, te retransmitir a mensagem, pode retransmitir, mas se não, já anotei aqui, eu encaminho para você, tá? Beleza, obrigada. Eu vou mandar no chat ali já. Obrigada, Cláudio. Vamos ver aqui, Isabela. Uma ideia, talvez, para o semestre que vem, professora, seria fazer 3 vídeos por cada dupla ou trio. Acho que ficaria menos pesado. Se não 3 vídeos por cada dupla ou trio, digamos, 4 vídeos para cada dupla ou trio, porque aí a gente passa, pensa bem, a gente passa de 3 por aluno, não dá para passar de 3 por aluno para 3 por dupla. Aí é uma mudança muito grande. Mas de 3 por aluno para 4 por dupla, já seria uma alteração, né? Vocês sabem, assim, que na UTFPR a gente procura fazer tudo muito certo, não seguir muito a regra e tudo mais. Às vezes, a gente peca pelo excesso. Tá? Às vezes a gente peca pelo excesso. Então, eu acho que é uma questão da gente discutir isso, a gente fez uma escolha, porque o que a gente achou que era mais adequado, mas pode ser que não seja. Então, a gente vamos conversando para ver como as coisas acontecem, para evitar para ser significativo, né? Senão, de repente, vai ter muito material, e o material vai começar a ficar vazio, porque não tem mais o que dizer ali, e aí ele passa a não ser significativo para os estagiários, tá? Mas então, eu já anotei aqui essa questão, que é bem importante. Rafaela, não preciso encaminhar, então?
Não, professora, anotei aqui. Obrigada. Muito bem. Bom, pessoal, com a atividade, podemos ir para a atividade de hoje, mais alguma dúvida em relação ao estágio? Não que as dúvidas não possam ser enviadas em outro momento, né? Mas, como estamos todos aqui, mais alguma dúvida em relação ao estágio? Professora, a ficha Pois não, Scarlett? de observação, então, só a gente preenche, não tem que dar pra ninguém assinar, né? Não. Depois, eu acho que a ideia é que a gente suba essa ficha no SEI, né? E que os professores façam a assinatura eletrônica por lá. Tá? Eu acho que nem tem espaço para assinatura ali do lado, né? Como tinha antes, não é? Não tem. É isso. Agora só tem 3 espaços, que é o de conteúdo, data e só. Isso. Depois a assinatura, a gente vai. Então, a ideia vai ser essa: subir no SEI e fazer a assinatura por lá. Tá? Os contratos de vocês estão prontos, ok? Aí eu vou encaminhar amanhã, aí vocês confiram todos os dados, nome, matrícula, período, né? A turma que vocês vão fazer o estágio, tudo certo. E aí também, vejam a questão da assinatura, mas a gente vai encaminhar um videozinho também explicando tudo ali, ok? Bom, aí em relação ao conteúdo, tá? Qualquer coisa que for surgindo, pessoal, vocês me interrompam, né? E aí a gente tenta resolver, conversar. Em relação ao conteúdo, a tarefa que ficou para hoje, o objetivo era a gente ler um pouco mais, entender, ou problematizar a questão do ensino remoto, ensino híbrido, ensino à distância e tudo mais. Então, os textos que eu propus para vocês iam nessa linha, ok? E também, junto com isso, 4 ferramentas, né? Que a ideia era trabalhar com o assunto, ensino remoto, e apresentar essas 4 ferramentas, caso vocês não as conhecessem, para ver se essas ferramentas podiam ajudar de alguma forma depois nas videoaulas que vocês vão preparar, ok? Por isso que era para eu juntar os 2 elementos. Os slides vocês dominam super bem, tá? Não é? Tiram de letra. Aí tinha essas 4 ferramentas para vocês dizerem se eram pertinentes, se ajudavam, né? Se vocês poderiam utilizar nas videoaulas de vocês e tudo mais, ok? Então, vamos começar as apresentações. E quem gostaria de começar? Vamos lá? Pode ser a gente, professora? Meu grupo aqui? Tá, Rosicler, Mabelle e Franciele? Isso. Por favor, fique à vontade. Aí vocês projetam daí? Isso, a Fran vai fazer a projeção ali. Beleza, então. Professora, a gente pode ficar de próximo daí, eu a Thaís e a Clarice? Beleza. Então, pessoal, o texto, enquanto as meninas organizam aí, o texto da Mabelle, da Rosicler e da Franciele é ensino remoto. O que aprendemos e o que pode mudar nas práticas e políticas públicas. Oh, que lindo! Fiquem à vontade, meninas. Tá aparecendo certinho? É que daí pra mim não aparece aqui. Tá aparecendo certinho, tá ótimo. Pode começar, então? Pode começar. Então, o nosso é esse artigo sobre o ensino remoto, o que aprendemos e o que pode mudar nas práticas e políticas públicas, que o início do texto, ele fala sobre a necessidade, que o distanciamento social, tudo da pandemia, mostrou a importância do acesso à internet, a computadores, para a escola, professores e estudantes. Então, assim, mostrou essa necessidade, e que também o ensino híbrido, após a pandemia, também terá que fazer parte da realidade do ensino público a partir disso. Também fala que, por causa disso, a adoção do ensino remoto, ela
mostrou essas dificuldades do sistema de educação, assim, com a prática do ensino remoto. Então, tiveram dificuldades, mas tiveram que se adaptar dando aulas pela internet, pela TV, por mensagens, tanto de celular ou no WhatsApp mesmo, redes sociais, entre outros aplicativos educacionais, como os que a gente está acostumado. Também, ele fala sobre as dificuldades, assim, mostram que os professores e escola tentam entrar em contato com os alunos e é difícil o acesso, já que eles não estão perto, e também a reclamação de pais e alunos da falta de acesso à internet, então, dessas condições. Então, tem isso, daí fala da situação também da carga horária, quando foi aprovada de 30% valer na carga horária, né, do ensino remoto, e isso também mostrou que nisso era para evitar aglomeração também, que o que era emergencial precisa ser encarado de forma mais consistente, e também prestar atenção aos impactos a longo prazo ali. Então, tem essa análise do impacto ali que o ensino híbrido... Só um minutinho, Rosicléia. Mabel, eu acho que descer um pouquinho o cursor, para a gente ver mais embaixo, não é? Ou não? Ainda está na primeira ali. Ah, tá, desculpe, Vou fazer um comentário rapidinho ali. Então, tem ali, sem problema, tem a análise dos impactos, né? Então, a gente vai considerar o ensino híbrido. A escola também precisa se atualizar, que é algo que a gente já estuda desde o início da universidade, né? Falando que a escola se mantém num sistema ainda muito antigo, não há muitas mudanças. Também considerar as dificuldades dos alunos e professores, tanto nessas questões de acesso, quanto outras questões de saúde mental, física também, e ver se o impacto, se esse método de ensino, ele vai ser realmente produtivo ou não. Tanto nessa questão de impacto da saúde também, como na questão de ensino. Daí pode descer, Fran. Daí tem o diagnóstico ali, que ele mostra uns estudos também, que fizeram uma pesquisa sobre o acesso às tecnologias por alunos do segundo ano do ensino médio. Daí mostra ali os dados que tem os usuários de internet, só um pouquinho que eu vou melhorar meus dados. Então, ali que tem a usuária de internet entre esses alunos do segundo ano, se compõe de 93% dos alunos. Daí, 98% fazem uso de aplicativos de mensagens instantâneas. Redes sociais é 96% desses alunos que utilizam. Eles também utilizam a internet para fazer pesquisas, assim, por curiosidade, para aprender alguma coisa também. Na verdade, para aprender algo que eles não sabiam ou tinham dificuldade em fazer, é 94%. 91% usam para ler ou assistir notícias, daí 65% apenas, eles leem livros, resumos e e-books. 95% assistem filmes, séries, programas e vídeos, e 57% postam textos e imagens de vídeos autorais, que eles mesmos produziram. Então, nisso, os dados são bem poucos. Mas também ali, em questões de... Tem ali até uma citação também que fala de, apesar de os dados evidenciarem o uso intensivo das tecnologias por esses jovens, a qualidade desse uso está condicionado por diversas variáveis que impactam nas oportunidades de acesso às tecnologias, de desenvolvimento, de habilidades e de participação na dinâmica da cultura digital. Nisso a gente mostra também que tem alguns poréns, que apesar desse número alto, acessar a internet ainda, 33% não possuem computadores ali, então é um número alto, e 19% dos alunos de escolas estaduais acessam a rede exclusivamente pelo telefone celular. Então, até esse acesso, assim, o celular pode ser muito útil, mas também por algumas opções de educação ali, ele não é muito maleável. Também 61% só acessam a internet na escola. E, além disso, falam dessa escola, 63% contam com acesso em sala, então eles podem utilizar na sala de aula, e 50% na biblioteca e na sala de estudos.
Então, isso foi realizado só com um grupo de alunos do ensino médio ali. Então, falam que eles utilizam mais a internet do que os ensinos anteriores, o fundamental. Então, tem que analisar muito sobre isso. Daí pode passar para a Mapele agora. Olá, tá dando para me ouvir? Tá sim, Mabel. Tá. Esse artigo, ele apresenta 2 vídeos ali que apresentam alguns relatos para dialogar com o conteúdo que está sendo falado. Aí um desses relatos é de um diretor de uma escola de Anchieta, no Espírito Santo, onde ele fala sobre o envolvimento da família na vida escolar. E, nesse caso, eles estavam tendo muita dificuldade dos pais participarem das reuniões nas escolas, e aí eles resolveram agir de uma forma diferente, porque eles estavam muito presos aos bilhetinhos ainda, de mandar pelos alunos os bilhetes para os pais, que eles acabavam perdendo, não entregando, e eles fizeram grupos de WhatsApp com os pais, e começaram a disparar e-mails, e isso resultou numa maior participação dos pais nas reuniões e na vida escolar dos filhos. Então, mostra que esse vídeo está ali, nessa reportagem, justamente para mostrar que é preciso migrar para essas ferramentas, né? Do contrário, acaba se perdendo esse contato, se tem muita dificuldade para manter esse vínculo ali familiar com a escola. Pode passar. Pode descer um pouquinho. Aí o texto ele continua falando sobre o direito básico, que é a internet. Pode subir um pouquinho. Isso aí. A internet ela é um direito básico, deve ser considerado um direito básico para os alunos, principalmente nesse momento. Aí tem uma citação ali em Lúcia, que ela fala que antes da pandemia estávamos focando em conectar escolas com banda larga para terem atividades pedagógicas online. A pandemia trouxe essa discussão para outra dimensão. Então, antes já tinha uma certa dificuldade com a escola em ter acesso e oferecer isso para os alunos, né? E daí isso se dimensionou de uma forma absurda depois da pandemia, porque agora não é mais a escola, e sim os alunos em si que têm essa dificuldade de acessar. Então, isso mostra que existe essa necessidade de políticas públicas, como fazer uma bolsa internet para as famílias que têm dificuldades financeiras, redirecionar parte do programa do livro didático para tecnologias digitais, porque agora a internet é tão importante quanto um livro didático, e o acesso à internet é necessário para cumprir a BNCC. Aí o texto menciona a 5ª competência da BNCC. Eu coloquei aqui que a competência fala em compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas, exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, sem o acesso à internet, que em muitos casos ainda acontece com os alunos, não se consegue cumprir as próprias determinações, as competências da BNCC. E aí, outros pontos que aparecem no texto, é necessário uma formação dos professores, a fim de levar inovação para a sala de aula. A pandemia conscientizou os profissionais de educação sobre a importância da tecnologia. É claro que os profissionais de educação já sabiam disso, mas antes eles conseguiam ainda levar as aulas, né, porque ainda era um ensino presencial, então, por mais que tinha dificuldades, eles conseguiam contornar isso. Agora, a partir do momento que o ensino se tornou à distância, então não tem mais o que fazer, isso é um problema que precisa ser resolvido. Estudantes de uma mesma escola podem apresentar dificuldades diferentes, aquela ideia de não estereotipar, né, porque uma escola que está localizada num centro, não necessariamente todos os alunos vão ter acesso, por mais que a gente tenha essa ilusão de que tenha. Então, tem que até isso mostra a necessidade das políticas públicas, né, para que todos consigam ter as mesmas possibilidades.
E os alunos de escolas públicas têm mais dificuldade de acesso, algo que a gente já imaginava. E aí, na sequência, tem um outro vídeo que aparece ali nesse artigo, que mostra um outro relato de uma diretora, só que lá de Belém do Pará, que fala sobre o uso consciente do celular na escola, porque os alunos ficavam muito dispersos utilizando o celular para matar o tempo, e ao invés da escola ter essa atitude de ficar brigando com eles, eles resolveram fazer um projeto pedindo para eles pesquisarem sobre os benefícios e malefícios do uso do celular e fazer uma exposição sobre isso. E aí o resultado foi que teve uma mudança de comportamento e uma melhoria nas notas. Mostra realmente que, às vezes, não adianta ficar brigando, né? Enfim, conscientizar os alunos é um melhor caminho para resolver os problemas que podem surgir. Bom, agora para finalizar, ele tem mais 2 tópicos, né, que ele menciona nesse texto. Um é em relação à qualidade, né? Então, ali nessa parte da qualidade, a Lúcia, eu não sei se a pronúncia está correta, é Delagnello, ela fala sobre a experiência do aprendizado, né? Que ela, com 30% de aula remota no ensino médio, só é possível se houver investimento na infraestrutura, na formação dos professores e mentorias aos estudantes. Então, não adianta só dar a aula, né, de forma remota, tem que ter um preparo, tem que ter um auxílio, né, tanto para aluno quanto para professor, senão não gera uma boa experiência, né, segundo ela. Aí também é mencionado, né, que essa questão do ensino remoto gerou, principalmente que em cima dos professores, no primeiro momento, porque foram essa questão do professor ter que estar ali, que nem as meninas comentaram, essa questão dos professores voltarem a dar aula durante a pandemia, né, e com toda essa questão do híbrido, antes foi feito remoto, então isso gerou muito estresse, né, para os professores, pois o professor, vamos dizer assim, no modo geral, não tem esse preparo, ele não foi preparado para essa situação. Então, tentaram dar aula da mesma forma que é dado presencial, e isso foi visto que não flui, né, que os alunos não prestam atenção, então foi preciso desenvolver outras formas, né, para poder prender a atenção desses alunos, então o professor teve que se reinventar, mas a partir disso também tem essa questão do estresse, a sobrecarga que fica em cima do professor, né. Aí ela fala ali também, no caso, também tem uma questão em relação à aprendizagem e à qualidade de ensino, que a Valquíria Castelo Branco, ela menciona ali na reportagem, né, que no Brasil o que há de concreto em termos de educação pública é a dificuldade em garantir que o estudo EAD seja dado de forma a garantir o aprendizado e a qualidade de ensino. Então, também é um ponto a se pensar, até onde a gente, no caso, tem esse preparo, né, para poder absorver tudo que vem do EAD, né, então tudo é muito novo, tanto para aluno quanto para professor. A relação também sobre a sobrecarga cognitiva, né, os malefícios, vamos assim dizer, porque a Valquíria menciona na reportagem que mesmo sendo remoto, tem toda aquela questão de você não precisar se deslocar, mas não dá para você pensar num longo período de aula como se fosse presencial, porque isso gera uma sobrecarga, né, durante os estudos. E já há muitas pesquisas, né, que falam sobre essa sobrecarga cognitiva, que acaba contribuindo para o cansaço e o agravamento de quadros de depressão, tanto em estudantes quanto professores também. Nessa parte da qualidade, ela também menciona, a Lúcia menciona que tem essa questão da escola, não ser só o espaço ali para você ir aprender, né, a escola vai além disso, né, que seria
as perdas seriam ligadas à importância social que a escola tem, né, que ela exerce uma assistência social, tem muitas crianças, né, que a única alimentação que elas têm no dia é a alimentação que elas fazem na escola, a questão da segurança também, né, principalmente em relação à violência doméstica, né, e a questão da socialização que faz muita falta no desenvolvimento da criança, né. Aí, para finalizar, alguns tópicos, alguns pontos, né, em relação a alguns, 2 estados, o que tem sido feito, né, para tentar, de alguma forma, melhorar essa questão do ensino durante a pandemia, e a questão do desenvolvimento do aluno, né. Então, as secretarias de educação, elas estão buscando soluções, né, para oferecer o ensino remoto, né, durante a quarentena. No Ceará, a reportagem menciona que as aulas remotas serão contabilizadas como ano letivo, né, para que talvez de alguma forma incentive, para que não seja algo só estar por estar, né, então vai ser contabilizada como dias letivos. Aí ele menciona que quem tem acesso à internet encontra as tarefas em plataformas digitais, já os alunos que não têm recebem esse material de forma impressa, né, para desenvolver as atividades que a escola propõe. Também foram pensadas, dessa forma foram pensadas atividades tanto para quem tem acesso e quem não tem a tecnologia, né. E já, segundo a secretaria, o livro didático ainda é a principal ferramenta para o ensino remoto, né, segundo a Secretaria de Educação do Estado. E, segundo a secretaria, a reportagem menciona também que 99% das 728 escolas da rede estadual do Ceará têm acesso à internet, 55% vem do programa estadual, que é o Cinturão Digital do Ceará, e 40% são beneficiados pelo programa federal, que é o Educação Conectada. E a secretaria também promove oficinas de planejamento de aulas virtuais para os professores, o que acaba incentivando a troca de experiências. E já em Minas, um outro exemplo, né, acabou desenvolvendo um plano de estudo tutorado, né, então isso auxilia bastante a questão do estudo para o aluno, né, que ele não fica ali perdido sem saber para onde ir, vamos assim dizer. O material também é disponibilizado para quem tem a tecnologia, então tem acesso à tecnologia, ela vem via e-mail e aplicativos, e da mesma forma aqueles alunos que não têm acesso, aí recebem material impresso. E mensalmente eles distribuem materiais com atividades, conteúdos, pensados de acordo com a carga horária de cada disciplina. E no aplicativo também tem material didático, teleaula, atividade e chat para contato com o educador. Aí no final tem uma mensagem da Secretaria de Educação que diz que nenhum aluno será prejudicado por não ter acesso ao conteúdo digital. Já as avaliações de rendimento ocorrem apenas após o retorno das atividades presenciais. Então, dessa forma, eles estão tentando desenvolver, né, formas tanto de passar esse conhecimento para o aluno, quanto de ter ali uma forma também de preparar os professores e dar um auxílio, assim, aos estudantes também. Acredito que seria isso, professora. Muito bem, meninas, ficou ótimo. Qual foi a ferramenta que vocês utilizaram? Eu não sei falar o nome. Essa que eu também não sei falar o nome, tipo, PictoChart? Eu acho que é isso, a Rosicler acho que falou. Eu não sou nada boa com inglês, então mas acho que é isso mesmo. E foi fácil de trabalhar com a ferramenta? Olha, professora, uma dificuldade
verdade, eu não sei se as meninas vão concordar comigo, até se elas quiserem mencionar, eu achei um pouco complicado a questão de ser inglês, porque eu não domino a língua. Então, assim, mesmo que o meu navegador, ele dá a opção de eu traduzir a página, mas ele não traduz a todo momento. Então, isso gera um pouco de dificuldade, pelo menos para mim, que não tenho domínio da língua. E outra coisa que eu achei um pouquinho, assim, que nem a gente fez o trabalho em trio, a gente não consegue editar de contas diferentes, então a gente teve que acessar pela conta de uma só, e todas fazerem essa edição através da conta de uma única pessoa. Não é tipo o Google Docs que dá para... Não, exato. Ele dá a opção de compartilhamento, mas é só visualização. Ele não permite que o outro edite. Então, acho que isso seria... Acho que deu um retorno. Então, ele acaba... Para mim, a gente conseguiu se resolver, claro, mas eu acho que se permitisse esse compartilhamento, essa edição conjunta, acho que facilitaria um pouco mais. Com certeza. E vocês acham que daria para usar essa ferramenta nas aulas de vocês? Vocês pensaram, conseguem visualizar um uso, uma aplicação para as videoaulas que vocês têm que montar? Eu acho que sim, ele só dá um pouquinho de trabalho de fazer as coisas, para deixar bonitinho, colocar ícone, cada coisinha ali, mas assim, se você tiver paciência, dá para fazer um trabalho bem legal. Ok. Tem uma questão também que, muito bem, meninas, o grupo do Cláudio, Clarice, tá aí, se quiserem começar a projetar, fiquem à vontade. Uma coisa que vocês devem ter observado, vários dos textos que eu passei para vocês são textos de 2020, e eles falam de uma realidade, tipo, alguns não tem, eu acho que eles não tinham dimensão de quanto tempo ia durar a pandemia, né? Então eles falam, parece que é uma pandemia mais curta, né? Não sei, os textos hoje talvez que tratassem desse tema, de repente apresentassem outras questões aí, tá? Meninas, ficou muito boa a apresentação, mas eu gostaria de pedir para os próximos grupos, de repente, tentarem ser um pouquinho mais rápidos, né, de acordo com, se for possível, dependendo da temática de vocês, para ver se todo mundo consegue falar hoje. Pode ser? Certo, professora, acho que a gente vai fazer um pouco mais breve, até porque nosso texto é um tanto mais simples que o texto delas. Ok. Mas vamos lá. Nosso texto é da Nova Escola, eu vou dar uma breve apresentada aqui no texto, para depois partir para o que a gente fez. Então, o nome do texto é Ensino Remoto, como aproveitar as ferramentas Google e outros recursos digitais. Então, ele é um texto de outubro do ano passado, né? E ele, no princípio, ele passa a situação do Covid no momento, e ele fala sobre o retorno gradual das escolas que está acontecendo naquele momento, né? E principalmente aí sobre a necessidade de esse retorno ser híbrido, né? Mesclado entre o presencial e o remoto. Então, daí, conversando, o escritor fala sobre o modelo híbrido e principalmente da necessidade de dominar as ferramentas digitais, né? Então, esse texto é bastante de instrução para o domínio das ferramentas digitais. Então, a primeira etapa aqui, esse texto é dividido em 5 tópicos, né? Fora essa introdução. E o primeiro é o Gmail e a porta de entrada para os serviços Google. Então, é basicamente isso mesmo. Ele explica que o Gmail é a partir dele que você vai conseguir acessar essas outras ferramentas, mas também o texto ele vai dando a opinião e experiência de alguns educadores, né, de 3 educadores. Nessa parte é da educadora Joyce Maria, do Rio Grande do Sul, e ela fala sobre, ela sempre utilizou as ferramentas do Google desde antes da pandemia, e ela coloca principalmente a vantagem do armazenamento online, que isso facilita muita coisa, e que ela sempre usou o Google Apresentações, o Google Formulários, e ela, desde quando uma turma se inicia com ela pede que todos os alunos façam a conta de e-mail, exatamente para poderem também utilizar todas essas ferramentas. Aí o segundo tópico é sobre o Google Classroom, ele dá uma explicação sobre como funciona a ferramenta, né, que ela é bastante propícia para a organização dos materiais que vão ser trabalhados no semestre. Explica aqui, menciona algumas qualidades, e daí traz a experiência da professora também do Rio Grande do Sul, Claudenir Grisotti. Que daí, nesse tópico, ela fala também sobre uma outra ferramenta que pode auxiliar na acessibilidade para
para alunos que, por exemplo, sejam cegos ou surdos. Daí eu, inclusive, não sabia dessa ferramenta, Read Write for Google Chrome. Daí acredito que seja uma extensão que ajudaria nesse caso. Aí aqui também tem a experiência do professor Jair Ferreira, e que também menciona só que é ótimo para a organização. Aí o terceiro tópico é guarde e organize os conteúdos do Google Drive. Também ele explica a função do Google Drive, também foca bastante na importância da organização, principalmente para os professores, que lá eles podem deixar o material disponível para os alunos, e os alunos, no decorrer do semestre, podem ir recuperando o material que eles já produziram, o conteúdo que já foi passado anteriormente. Aí o quarto tópico é sobre o Google Forms, ele é bem rápido, fala, né, que ele pode criar questionários com perguntas dissertativas ou de múltipla escolha, e a importância do Google Forms no processo de avaliação, principalmente nesse momento. E aí, por fim, o último tópico é sobre o Facebook e o WhatsApp, e o principal que eles falam aqui é que ele pode ser utilizado para comunicação. Uma das professoras fala que ela só deixa liberado para os professores passarem mensagem, né, e o grupo da coordenação, para que não vire uma bagunça, exatamente. Mas o principal é isso, que eles podem também, dão isso como instrução, que pode ser utilizado para comunicação tanto com alunos como pais, para passar tarefa, para tirar dúvida de tarefa, enfim. Mas aí no relato da Scarlett a gente já vê que às vezes que isso não pode funcionar muito bem. Eu ia até comentar, eu sei que vocês vão continuar, né? Mas como tudo isso é muito bonito, mas tem que estar alinhado com políticas públicas, né? Não dá para o professor fornecer o número dele pessoal, né? Porque nem sempre as pessoas vão saber o horário para mandar mensagem, como mandar essa mensagem. Então, os professores tinham que ter um suporte, de ter um outro número, um outro chip, para não serem importunados, né? Então, a ideia é boa, mas tem a questão das políticas públicas. E também, nessa matéria que vocês estão analisando, falava tudo em função do Google. A gente sabe que tem uma questão ali de softwares livres, né? O Google é pago, ok? Então, eu não sei como são essas experiências dessa professora do Rio Grande do Sul, pode ser que a escola ou a cidade tenha feito um convênio, tenha uma parceria com o Google, mas é uma empresa e tem lucro, né? Então, se quem souber de opções de software livres também, de repente para compartilhar conosco, a longo prazo, a gente não deve ficar tão preso assim, essas empresas, porque elas podem mudar de ideia, não liberar mais o uso, e aí como ficam as aulas dos professores. Mas, enquanto estamos podendo utilizar, está tudo certo. Muito bem, podem continuar, por favor. Então, e a partir desse texto, a gente decidiu usar o Pictochart também, né, esse aplicativo, e a gente decidiu fazer esse infográfico mais como um guia mesmo para os professores, porque estava tudo muito um tópico, então a gente achou que ficaria melhor disposto desse jeito. Então a gente fez os desafios dos educadores remotos, 5 dicas para usar as ferramentas Google, Facebook e WhatsApp. Pode ir descendo ali. Então a gente fez mesmo nessa sequência de como o professor lidaria com essas redes, né? Então, primeiro cria conta no Gmail para poder ter acesso às outras coisas. Pode ir descendo, Cláudio. Depois, a partir disso, a turma no Classroom, para poder dividir os seus alunos e ter esse contato mais próximo. Depois, ali, o Google Drive, para poder disponibilizar os arquivos e também gravar as aulas. Pode ir descendo. Depois disso, o Google Forms, né, que é usado, como o Cláudio disse, para avaliação, para criação de formulários, para conhecer a turma, ou mesmo para avaliar. E por último, que a gente colocou aqui, é o Facebook e o WhatsApp, que é mais para essa comunicação. No texto, eles não exploram muito, eles só comentam por cima, assim, do Hangouts, do Meets, do Docs, mas a gente decidiu colocar ele no cantinho, porque a gente entende que, no fim, a gente usa mais o Meet do que, sei lá, o Classroom, né? Então, a gente decidiu colocar, como era um guia, a gente decidiu colocar também esses elementos a mais, que não estavam tão em destaque no texto. Muito bem, pessoal. Thaís, gostaria de complementar alguma coisa? Eu vou falar só brevemente do uso ali do Pictochart.
Eu acho que foi a mesma questão que já foi comentado pelas meninas anteriormente, que elas usaram o mesmo, né? O fato de não poder ser colaborativo dificultou um pouco. Então, se você trabalha solo ali, isso não vai ser um problema, mas se você fosse passar para os alunos, por exemplo, fazer uma atividade, alguma coisa nessa plataforma, não seria o ideal. Eu não sei se explorando a gente consegue fazer isso. Então, ou eles pecaram de não ter essa opção, ou de não deixar claro como fazer. Eu não sei qual que é o dos dois, mas a gente também não conseguiu. Também tem a questão de ser em inglês, né? E como já foi comentado, né, no grupo anterior, a Fran comentou, tem que colocar ali no tradutor do próprio computador mesmo ali para traduzir automaticamente, e isso pode atrapalhar um pouco, né, quem não consegue fazer a leitura ali no inglês, mas eu achei bem interessante, ele tem várias ferramentas diferentes de templates, né, que é pôster, infográfico, apresentações, então tem como você fazer no formato de slide e outros, né, eu achei bem legal e eu achei que é super divertido de mexer, assim, se você tem tempo, você fica, assim, 2 horas lá só procurando os ícones, tudo bonitinho para combinar com o texto, então ele é bem divertido de fazer, assim, de mexer. Porém, a gente sabe que na vida real o professor não vai ficar ali, né, empenhado em ficar procurando o ícone que combina ali com o texto, porque não tem nem tempo para isso, né? Então, acho que seria mais para algum trabalho específico mesmo, e o dia a dia, assim, eu acho que não recomendaria para o dia a dia mesmo. Acho que é isso. Muito bem. Cláudio, Clarice, Thaís, ótimo. Muito bom. Quem gostaria de continuar, por favor? Mauro? Eu e o Rodrigo, a gente apresenta então, professora? Lana, você pode ser na sequência? Pode sim, professora. Muito bem. Oi, Rodrigo, tô te vendo hoje. Rodrigo e Mauro, fique à vontade. Alô, tá ouvindo? Pessoal? Sim. Legal ver vocês, contar com a generosidade e competência de todos. Felizão de estar novamente aí. Aí, conseguem ver a tela? Eu acho que agora sim. Ótimo. Aí, beleza. Então, a gente ficou com esse último texto aqui, né? Materiais impressos e tal. Só que quando entra, daí tá com outro nome. E aí a gente escolheu nessa ferramenta de mapa mental para fazer ele, MindMeister, não sei como fala. E aí, enfim, a gente fez aqui nessa ferramenta, né, dividiu o texto em alguns tópicos. Então, o texto ele começa falando, né, que com esse negócio de pandemia aí e o ensino à distância, aqueles que ficam sem acesso à internet, né, eles enfrentam mais dificuldades, né? O texto traz que numa primeira solução, né, nessa situação, os professores pensaram que talvez a melhor solução seriam, né, as tecnologias digitais, mas por conta dessa falta de acesso, né, tem municípios que enfrentam, né, dificuldades de acesso que são profundas, então por conta disso os professores eles precisam adotar diferentes estratégias. Então aí com isso, dentro dessas estratégias ou outras alternativas, a gente encontra no texto, né, opções como a televisão, rádio, livro didático, impressões. E aí, em seguida, o texto traz uma pesquisa, né, um levantamento que foi feito pelo próprio site, eu acho que é Nova Escola, isso. E o nome da pesquisa é a Situação dos Professores no Brasil durante a Pandemia. Né, esse levantamento ele foi feito com 8.000 respondentes, alguma coisa perto disso. E dessas pessoas que responderam, 30% preferem o uso, né, dos livros e materiais didáticos, e a grande maioria, aí, 64%, prefere utilizar as impressões, né. Aí, em seguida, tem uma outra pesquisa, né, realizada por essas duas entidades, no texto, feita também com muitos municípios, acho que 3.000 e poucas redes municipais,
E de todas essas redes, 43% delas, ou 1.710 municípios, também preferem o uso do material impresso, né? Então a gente percebe que esse tipo de material ele vem sendo mais utilizado, né? E aí uma possível resposta para isso, né, que vem depois, no outro parágrafo, é que por conta da falta de formação digital nos professores, é claro, além da falta de acesso dos alunos à internet, talvez por isso eles optem, né, por essas estratégias analógicas, no caso a impressão, televisão e assim por diante. E aí o texto ele traz, né, o relato de alguns professores que utilizaram do material impresso para ver como que funcionavam, né, as estratégias para aplicação desse material. Então teve uma professora lá que é a Ingrid Antunes e ela pegou turmas que estavam, né, no processo de alfabetização, e aí para essas turmas ela resolveu aplicar para eles, né, atividades impressas. E aí ela chegou numa dificuldade que era como que esse material seria entregado, né, para as crianças. Então, as atividades elas eram impressas, colocadas em envelopes, e aí ela distribuía pelos comércios da região, né, em Piraqueraçu, em São Paulo. Essas atividades impressas, aí as famílias, quando elas visitavam esses comércios, elas faziam a retirada das atividades, né. Isso funcionou também para entrega de vídeos por meio de pendrives, né. Então, no relato dessa professora, são essas estratégias que ficam claras. Aí o Rodrigo vai continuar agora. Ô, Mauro, você tem como voltar que eu não sei espelhar esse trem aí, cara. Isso. Aí, beleza. Só vou fechar meu Valeu. microfone. Ótimo. Sumiu. Vamos lá. Então, esse texto é super legal. É uma reportagem, né, como o do grupo anterior, que é do Nova Escola. Muito interessante, que conversa com aquele outro artigo que a professora, acho que passou para todos, né, do professor Fernando Reimers, de Harvard, enfim, que ele defende que somente o ensino ao vivo não basta, né? Então, isso para uma realidade europeia, norte-americana, se só o ensino ao vivo, transmitido pela internet não basta, imagina a nossa realidade brasileira precária, isso fica muito mais difícil para o professor conseguir agir. Então, como o Reimers lembrava naquele texto, o que ele achava que ia fazer a diferença, boa liderança, inovação e principalmente colaboração. Então, trazendo um pouco para o nosso texto, a colaboração, vê que é o que de fato faz a diferença. É o que o Ziraldo chama de heroísmo do professor brasileiro. Então, a gente vai ver que a ausência do poder público potencializa a pandemia e toda essa dificuldade que o pessoal está tendo que conviver. Aqui temos a apostila uma vez por mês, João Pessoa. Esse aqui é um dos casos, né, dentre esses 8 mil, pegaram uma pequena amostra para colocar no texto. Então, nessa escola específica de João Pessoa, as apostilas eram entregues para os pais responsáveis uma vez por mês, apenas. E é bem interessante que, nesse período de tempo, havia uma falta de retorno, né? O pessoal não só pegava a atividade e não retornava com as atividades feitas, com exercícios completos, e o professor não tinha como acompanhar. Então, esse período parece que é muito longo para que fique, e os alunos acabam se desinteressando e o professor não tem um feedback, não tem como acompanhar o desenvolvimento do aluno. Para sanar isso, alguns professores fizeram um plantão de 24 horas no Zoom, mas mesmo assim poucos aderiram, não rolou muito legal. Vamos ver aqui o que mais que temos de legal. Esse aqui é um ótimo exemplo, a festa junina, enfim, no ano passado, no texto de 2020, então, junho e julho, os professores aproveitaram essa oportunidade para pegar os alunos das classes mais baixas, ali, classes mais baixas não, os mais novinhos, e durante a festa junina confeccionaram alguns peixinhos de papel com as sílabas, mandaram um barbante, um clipe para fazer, então deram todo esse aparato para que a atividade fosse realizada, né? Então, todo esse cuidado, de fato, é um exemplo comovente, assim, de ver que o que faz a escola, enfim, é o professor, e ele vai com tudo, mesmo na ausência do poder público. Afora os peixinhos, eles mandaram pipoca para fazer com a família e debater alguns assuntos nessa questão da festa junina. Subindo um pouquinho aqui, para finalizar,
a maioria dos professores ouvidos nessa reportagem acreditam que a mescla entre online e offline seria ideal, tá? Mas, infelizmente, eles não tiveram como encontrar com os alunos e ficaram mais com o livro didático ou os materiais impressos. De cima para baixo, vamos aqui. Então, a tática que muitos deles usaram aulas ao vivo, aulas no Facebook, Telegram e WhatsApp, como os outros grupos alguns já falaram. E em Carnaíba, para a gente ter uma porcentagem mais ou menos disso, 800 estudantes, no total 250 não possuem, então, sei lá, um pouquinho mais de um terço, sei lá, não possui, então isso é bastante. O professor, então, tem que dar um jeito de tornar viável isso, na ausência de outro recurso, então era sempre o material impresso, e nessa escola de Carnaíba, eles abaixaram o prazo de 1 mês para 1 semana, e aí os pais retornavam às atividades, era bem legal. Por fim, uns exemplos no professor de Santos, que é muito legal, eles não deixaram de trabalhar atividades socioemocionais e temas transversais. Então, mesmo com as dificuldades, eles conseguiram inserir no meio das aulas, ali entre os conteúdos, essas atividades socioemocionais, acho que relacionadas à criatividade, à colaboração, enfim, e temas transversais como saúde, cultura. Então, muito legal, mesmo com todas as dificuldades, a escola brasileira apontando para um caminho de muita raça e superação, e eu acho que essa é a mensagem que fica para a gente, assim, de não contem com o governo, enfim, e vamos embora, né? Muito bem, Mauro e Rodrigo. E o que vocês acharam de utilizar essa ferramenta? É fácil de trabalhar? Vocês acham produtiva? Usariam na videoaula de vocês? Sim, professora, ela é bastante sugestiva, né, aqui para você criar um mapa mental fácil, tá em português também. O único problema é que tem uma versão paga, eu acredito, desse aplicativo, e aí quando você vai, sei lá, por exemplo, salvar o mapa mental para você enviar para os alunos, ou fazer alguma coisa parecida, aí você precisaria ter a versão paga. Aí não rola, né? Eu achei bem interessante o que o Rodrigo lembrou, a questão do heroísmo do professor brasileiro. Leiam, por favor, esse texto e vejam o trabalho da professora Ingrid. Gente, o relato ali que o Rodrigo fez, ela fez os peixinhos, um para cada aluno, e colocou no envelope junto com o barbante e tudo mais. Eu não sei quantos alunos essa professora tem, mas isso deve dar uma trabalheira. E não ela fez isso, tem um relato de várias atividades criativas, assim, e tem toda a explicação de como tem que ser feito e tudo mais. Isso deve dar muito trabalho. E evidencia também essas diferenças regionais, de escola e tal. O trabalho dela dá certo porque tem uma cidade pequena, tem um contato com a comunidade, tem um apoio muito grande dos pais, né? Porque quanto menores, mais jovens as crianças, maior é necessária a ajuda dos pais para acompanhar o trabalho das crianças. Senão, realmente, não tem condições, fica muito difícil. Então, o heroísmo da professora e a questão das escolas menores, das cidades menores, como eles conseguem outras alternativas para resolver o problema, né? E aí é o mundo mais real, digamos assim, em que a gente não pode contar quase nada com a internet e tal, e a escola não pode parar. O que é possível fazer dentro dessa realidade, né? Ok, então agora vai ser a Lana e peraí. A Lana e a Scarlett, e depois da Lana e a Scarlett, a Ludmila e a Nathalie. Lana e Scarlett, fique à vontade, por favor. Vocês estão conseguindo ver? Tudo certo. Boa noite, pessoal. O texto que a gente vai estar apresentando é o Ensino Remoto e Ensino Digitalizado, um retrato destes 7 meses. Essa foi a plataforma que a gente usou para apresentar o texto. Então, tudo começa na pandemia. Inclusive, todo esse estudo que todos os grupos estão apresentando, tudo é culpa da pandemia. Então, o que aconteceu nessa pandemia? Tivemos um problema com distanciamento,
E o distanciamento apresentado no texto é algo que eu mesmo nunca tinha parado para pensar, que o distanciamento que aconteceu por culpa da pandemia é o distanciamento físico e, de certa forma, geográfico, porque geográfico é quando, por exemplo, eu estou aqui na Fazenda Rio Grande e vocês estão aí em Curitiba, então tem esse distanciamento geográfico. E tem acontecido muito, eu vejo meus alunos, tenho muitos alunos que assim que estourou a pandemia foram para chácaras e etc. Então teve esse distanciamento geográfico e o distanciamento físico, a gente não pode mais estar junto, mas não teve o distanciamento social, porque se tivesse acontecido o distanciamento social, a gente não estaria se comunicando por diversos outros meios, então não teve o distanciamento social. O distanciamento geográfico, antigamente já acontecia, que era o causador do ensino EAD. Então, o EAD é algo que já existia, que não é o ensino que a gente tem hoje em dia, porque o EAD, os professores são adaptados ao ensino, então, eles dão a aula já sabendo que vai ser essa a forma de ensino, os alunos, quando ingressam nessa forma de ensino, também já sabem como vai funcionar, e não é o que aconteceu na pandemia. Na pandemia foi tudo uma surpresa para todo mundo. Por culpa da pandemia, desses distanciamentos, foi preciso arranjar uma outra forma de ensino, que foi o ensino remoto emergencial, que a Lana vai estar explicando um pouco como que ele aconteceu, que não é o EAD. Então, o ensino remoto emergencial, no artigo, é apresentado como aquele que tem a cara e a vontade de fazer online, mas gosto e esperança de voltar ao presencial. Então, ele acaba tentando se assemelhar ao ensino presencial nessa necessidade de fazer online. Ele fica sempre como até a professora falou, que esses artigos eles são de 2020, ele dá a impressão de que a pandemia ela ia ser um pouco mais curta. Então, ali diz os 7 meses, né? Os 7 primeiros meses. E nos 7 primeiros meses, o ensino ele tinha mais esse gosto de que vamos tentar compilar essas matérias dessa forma para que depois elas possam ser trabalhadas com mais calma ou que possam ser abordadas de uma forma melhor. Só que daí acaba que não se torna nem um ensino pelo distanciamento geográfico, no caso seria um ensino IAD, que o ensino EAD tem um preparo melhor, um preparo já também aqui dos professores, né, que eles têm a habilidade para fazer, já foram capacitados para fazer aquilo, né, e acaba não se tornando também um ensino presencial, né, porque ele nunca vai ser exatamente igual ao presencial, porque ele fica com a vontade de ser presencial, mas acaba se tornando só uma tentativa, né. Aí aqui também o autor propõe que um erro, de certa forma, né, que foi desse ensino remoto emergencial, que ele acabou sendo prejudicial para os alunos, foi o fato dele não ser obrigatório, e que também se diferencia do EAD, né, que o EAD tem uma continuidade, tem obrigatoriedade. Só que daí o autor fala que, de certa forma, não teria como obrigar, né, os alunos a participarem das aulas logo de início, porque não tinham o aparato, né, não tinham todos eles não tinham os meios, né, necessários para fazer as aulas, mas que foi isso que, de certa forma, fez os impactos diminuírem, né, porque poderia ter sido pior. Daí ele fala sobre que a diminuição dos impactos do período de isolamento, e daí ele também fala que esse ensino remoto emergencial, ele foi pautado no ensino digitalizado, que é basicamente a migração do ensino presencial para o remoto, só que de uma forma ainda mais precária, né? Porque ele até dá o exemplo de uma professora que ela reclama que os métodos que ela estava falando, que ela estava fazendo para a turma ficar quieta, não estavam funcionando. E daí o repórter pergunta assim, mas o que você tem feito? Como você fazia na forma presencial? Ela disse, eu não conseguia presencialmente. Então, da mesma forma como ela não conseguia aquietar um aluno presencialmente, ela também não conseguia fazer isso com ele na forma online. Então, acabou se mantendo erros do ensino presencial, mas sem a capacitação profissional do ensino EAD. No caso, não sendo aproveitado 100% online, como a gente já conhece, né,
os meios, né, que a gente poderia estar abordando jogos, abordando outras mídias, e muitas escolas estão abordando exatamente o mesmo conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, eles falam que, de certa forma, foi bom, porque esse ensino digitalizado, ele também se preocupou em somar os estudos com a preocupação de tempo de tela, educação midiática e suas aplicações dentro e fora do ambiente virtual. Então, assim, depois desses 7 meses, foi refletido, né, sobre quais foram os resultados desse ensino, e no final chegaram à conclusão de que ele foi, assim, precário, porque tinha a necessidade de se preocupar com o tempo de tela, com o tempo que o aluno ia se dedicar para aquilo, até com essas abordagens que já foram trabalhadas nos outros artigos, né? Seria com a saúde do aluno, como que vai ser, né, para ele ficar em frente da tela, e que, de certa forma, foram 20 anos de evolução educacional em 2 meses, porque não tivemos esse preparo durante 20 anos e agora tivemos que aprender tão rápido. Aí a Scarlett vai falar um pouco sobre a questão do aplicativos, que na verdade não foi muito fácil para a gente usar. Muito bem, Lana. Vamos lá então, Scarlett. Então, o aplicativo, os meninos falaram que usaram em português. Eu tentei diversas vezes e não consegui a versão em português. A gente precisou ver um vídeo, inclusive no YouTube, que tem um homem que ensina como usar todas as ferramentas, apesar de ser bem intuitivo, assim. É fácil de usar, mas ao mesmo tempo difícil de organizar. Para vocês terem uma noção, esse foi o nosso segundo mapa que a gente fez, porque o primeiro ficou extremamente perdido, não dava para entender nada, porque a gente não sabia que se apertar Enter vai para baixo, se apertar o Tab vai para o lado. Então, são coisinhas que não estava escrito. E também por ele ter essa situação de ser pago alguns recursos, acaba sendo um pouco complicado. Eu tentei salvar em PDF, não consegui, porque eu fiquei com medo de, na hora, sei lá, da apresentação acontecer alguma coisa, não consegui salvar PDF, então eu não conseguiria mandar para o aluno, só se, sei lá, tirasse um print da tela. Então, é uma dificuldade que tem, mas eu achei ele muito bom na questão de organizar a apresentação. Eu achei que a gente conseguiu ser breve, destacar bem o que a gente queria mesmo do texto, então, isso eu achei que ele cumpre bastante a função. Muito bem. Tem a questão que ele funciona como Docs, né? Ele também, tipo, você consegue editar ele simultaneamente com a outra pessoa, então isso é uma parte boa do aplicativo. Mas eu no outro mapa que a gente tentou fazer ontem, as flechinhas não nos respeitavam, basicamente. A gente dizia para as flechinhas irem para as outras, conectar com os balões, e elas não iam. Então, a gente teve que acabar assistindo um vídeo no YouTube de quase meia hora para poder entender como fazer um mapa. E eu acho isso muito complicado para um professor, né? No dia a dia, ter que aprender a lidar com uma plataforma assim é complicado. As flechinhas tinham vontade própria, né, Lana? Sim. Muito bem, Lana, muito bem, Scarlett. A Ludmila e a Nathalie já podem projetar o delas, tá? E eu me encontrei nesse texto, porque é bem isso, o meu era o ensino remoto, o fato de não aceitar o ensino remoto, né, achar que ele é passageiro, que ele não vai durar, e também essa coisa do digital versus digitalizado. Essa sou eu. Então, a minha aula é uma aula digitalizada, não é uma aula digital, né? Oi, professora, me escuta? Ludmila, Nathalie? Isso. Oi, eu Por favor, fique à vontade. Estou tentando aqui projetar. Do artigo, enquanto a Nath projeta. O artigo que a gente escolheu, então, é um publicado na página da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é chamado Ensino Remoto Emergencial e Educação à Distância. Ele é escrito pela Patrícia Alejandra Berrar, que é uma professora da Faculdade de Educação dessa universidade. Então, a Nath vai começar explicando um pouco sobre o ensino remoto emergencial. Gente, eu não consigo só ver se está projetando, porque eles são... Tá sim, Nathalie. Tá. Tá ótimo. Então tá bom, perfeito. Bom, a professora Patrícia, como a Lud já disse, né, ela vai começar o texto falando que a situação atual fez com que muitas instituições educacionais migrassem para o ensino remoto emergencial, né? Então, a partir do texto dela, ela vai começar a dividir ele entre o ERE e o EAD, falando que eles não são sinônimos. Então, a gente
tem que conseguir saber diferenciar esses dois conceitos. Então, eu vou ficar com a primeira parte, que seria o ERI, e a Lud com a segunda. Para a professora, né, que ela vai constituir o que seria o ERI, o ensino remoto, no ERI, ele é remoto porque tanto os professores quanto os estudantes estão impedidos, devido, né, a esse decreto, de frequentar as instituições de ensino. E ele é emergencial porque foi necessário, né, devido a esse contexto todo, repensar todo esse plano pedagógico no de 2020, devido ao Covid-19, né? Então, ela vai continuar no próximo parágrafo falando que esse é um modelo de ensino que pressupõe um distanciamento geográfico dos estudantes e dos professores, porque a gente já não pode estar junto, e que foi dotado de maneira temporária em diferentes níveis de ensino para que as atividades educacionais não fossem interrompidas. Apesar de que ela vai ressaltar também que grande parte dessas escolas e instituições de ensino não estavam preparadas e nem capacitadas para esse ensino remoto. Ele vai falar também no fim dessa primeira parte que o ERI na aula, no ERI, a aula é assíncrona, ou seja, ela se dá por meio de videochamadas e videoaulas, mas as atividades são assíncronas e elas acontecem por esse meio de ambiente virtual chamado AVA, né? Então, por fóruns, por outras plataformas, Classroom, etc. E dela vai terminar falando que as substituições dessas presenças físicas, tanto de aluno e professor, nesse novo ambiente virtual, é denominada presença social, né? Que daí não tem atribuição de falta e tem uma questão bem mais de presença mesmo e relação professor e interação na aula. Bem, a segunda parte do artigo, ela se dedica à explicação do que seria, então, o conceito de educação à distância. E a professora deixa claro, a professora Patrícia, no caso, deixa claro que na educação à distância, a educação à distância, na verdade, é uma modalidade educacional cuja mediação didático-pedagógica é estruturada necessariamente a partir das ferramentas tecnológicas. Então, ela pressupõe a mediação das tecnologias de informação e de comunicação, diferentemente do ensino remoto emergencial, que usa como base, mas não é planejado para isso, né? Justamente pelo caráter temporário, assim, emergencial. Diferentemente também do ensino remoto, o EAD pressupõe a presença não só do professor e do aluno, mas também de outros dois participantes, né? Que que se chamam gestor e tutor. Então, o gestor, teoricamente, ficaria responsável pela administração da plataforma, das aulas, enfim, e o tutor seria responsável pelo acompanhamento do aluno, de maneira mais próxima que a do professor, por exemplo, né? Como a gente está acostumado no ensino remoto emergencial, o professor media, faz a administração da plataforma e o acompanhamento do aluno. No EAD, a gente tem um agente para cada função, né? Que justamente porque ele é planejado para esse ambiente. No EAD também, o modelo pedagógico proposto contempla necessariamente, então, todos esses sujeitos, professor, tutor, gestor e aluno, e o meio tecnológico. Como o tutor ele fica responsável pelo acompanhamento do aluno mais proximamente do que o professor, esse acompanhamento contempla a trajetória cognitiva do aluno, mas também a trajetória emocional, por meio de interações e feedbacks constantes, alcançando muitas vezes a personalização do ensino. Então, como o tutor ele acompanha de maneira mais próxima e mais subjetiva o aluno, ele consegue ter acesso a aspectos emocionais, por exemplo, que o ensino remoto emergencial não consegue acessar. Né? E ele dá o feedback para o aluno de maneira mais constante, tentando fazer com que, de fato, as respostas do tutor sejam produtivas para o aluno, né? E além justamente por conta desse acompanhamento mais próximo, além da aprendizagem prática de conteúdo mesmo, o EAD pressupõe e também estimula o desenvolvimento de outras competências. Por exemplo, a competência comunicacional, organizacional e motivacional do aluno. Então, se no ensino remoto emergencial ele precisava cumprir as tarefas e entregar as tarefas, no EAD ele precisa também desenvolver outras habilidades, ele precisa se comunicar de maneira efetiva nas plataformas, com o professor e com os outros agentes, né? Ele precisa ter um planejamento organizacional mínimo ali para que ele consiga estudar, e ele também precisa desenvolver a habilidade motivacional para que não ocorra evasão escolar, né, no caso.
E daí, segundo a professora, o EAD precisa estimular todas essas habilidades, além das habilidades técnicas, né, de conteúdo. E como o EAD também é uma modalidade desenvolvida, como eu disse, com base na prática do ambiente virtual, é imprescindível que o aluno tenha equipamentos e disponha de softwares adequados. Então, a gente vê, por exemplo, o ensino remoto emergencial na UTFPR, né? A gente tem todo um auxílio para alunos que não têm acesso à internet, não têm equipamento, e justamente porque é um ensino de caráter temporário. No EAD, para o aluno aderir a essa modalidade, ele precisa necessariamente dispor desses equipamentos, assim como os professores, os gestores e os tutores. E, por fim, a professora finaliza essa distinção falando que os processos de arquitetura pedagógica e de estratégia pedagógica são essenciais nessa modalidade, porque eles estabelecem a relação entre a estrutura, então, o planejamento da aula, e a prática. Então, são dois conceitos que até então eu não tinha entrado em contato, mas que aparentemente fazem parte, né, da educação à distância, que são voltados justamente à estrutura das aulas e das ferramentas e à prática virtual mesmo. E daí a autora finaliza, né, fazendo essa distinção e retratando um pouco da experiência dela mesmo enquanto professora que precisou aderir ao ensino remoto emergencial e fala, né, que relata que uma das grandes dificuldades é essa questão da adaptabilidade, por ser uma realidade forçada, digamos assim, né, entre aspas. Ela acabou, assim como os colegas de trabalho dela, acabaram precisando se adaptar de forma, tipo, abrupta e não muito prolongada, né? Não por meio de uma capacitação prolongada. E é isso. Nathalie, Ludmila, muito bem. Vocês usaram a mesma plataforma que já foi utilizada pelos colegas? Isso, Só que Opa, pode falar. Mas aí vocês salvaram? A tela estava um pouco diferente, o que era? Então, professora, a gente queria colocar eles na apresentação, então a gente tirou um print e melhorou um pouquinho a qualidade da imagem, porque, como os colegas anteriormente falaram, não tem como salvar esse mapa, né, os mapas mentais, porque a gente não tem um aplicativo que é pago, né? Então não tem como fazer o download em nenhum tipo de formato, e isso ficou bem ruim. Daí a gente teve essa ideia de tirar o print e arrumar um pouquinho aqui para apresentação. Tá certo. Muito bem, meninas. Aí, a Rafaela é a próxima, e por conta do horário, eu vou fazer uma proposta para as equipes que ainda não apresentaram, e aí a gente organiza os nossos próximos passos, tá? Mas vamos ver a Rafaela e depois a gente conversa sobre os trabalhos que faltaram e os nossos próximos passos. Fica à vontade, Rafaela. Tá aparecendo certinho? Tá sim, tá ótimo. Só fazendo um adendo, que o pessoal já falou dessa ferramenta do MindMaster, tem uma opção aqui de fazer apresentação de slides. Eu achei interessante, mas eu não gostei, porque ela perde todo o visual, sabe, do mapa mental. Então, eu não vou apresentar, não vou usar essa ferramenta, vou usar como o pessoal está usando, arrastando aqui mesmo. O meu artigo, talvez, ao contrário dos outros, seja o mais recente. Ele é de fevereiro de 2021. E, na verdade, assim, me pareceu meio que um public post do Google Classroom, que ele faz um compilado, ele traz um compilado de informações sobre o ensino remoto e as plataformas, né, de ensino à distância, mas, na verdade, ele quer fazer o seu jabá ali para mostrar as novidades que vai ter mais para frente. Então, esse trecho aqui, que está no título, Melhor Ensino Remoto Não é Tela o Dia Todo, foi publicado na Folha de São Paulo. Essa frase foi falada pelo Zach Yeskel, que é o criador do Google Classroom. Então, seguindo uma pirâmide, assim, de informação do jornalismo, o texto, ele começa apresentando o que é o Google Classroom, que é uma plataforma que a gente tem usado muito mais, né, do ano passado para cá. Então, ele traz algumas informações, que de 40 milhões de usuários passou para 150 milhões de usuários em um ano,
e entre essas pessoas estão estudantes, professores e gestores da escola. O Google Classroom, ele funciona como postagem de propostas e tarefas pelos educadores, e ao mesmo tempo tem as respostas dos alunos, sendo em comentário ou entrega de atividade. Uma parte legal é que tem integração com outros programas do Google, por exemplo, o Google Docs, que dá para anexar na tarefa lá, ou o Google Meet, que é o que a gente está fazendo agora. E um assunto bem interessante que eu achei do artigo foi que Google Classroom foi o 7º termo mais procurado no Google em 2020, perdendo para coronavírus, auxílio emergencial, eleições 2020, eleições EUA, BBB 2020 e Copa do Brasil. Dá para ver que ensino realmente não é o nosso forte, né, no Brasil. Aí depois dessa apresentação do Google Classroom vem uma discussão sobre as plataformas de ensino à distância, que evidenciam o quê? A desigualdade do acesso à internet. Uma coisa que eu achei muito interessante também, que os alunos, eles têm medo de perder a conexão, se tornando memes entre os próprios colegas. E aí eu fiquei pensando, poxa, eles não têm medo de perder o conteúdo, de ficar num déficit ali, né, em comparação à turma. Não, eles têm medo de virar meme mesmo. E também tem a questão da dificuldade dos professores em atrair a atenção dos alunos. Partindo para o ensino remoto, aí volta ao título, que é mais eficaz fazer atividades assíncronas do que ter aulas ao vivo direto, que isso exige maior engajamento dos pais também, principalmente para os menores, né? Mas, ao mesmo tempo, o texto traz que os professores estão cada vez mais criativos para manter o engajamento, que, de certa forma, está relacionado aqui a essa ajuda que os pais precisam ter. A questão aqui atividades assíncronas, a gente, na universidade, a questão de atividades assíncronas, a maioria é leitura, mas nem sempre isso, se a gente parar para pensar, às vezes não funciona na própria universidade. Se for no ensino fundamental 2 aí, até ensino médio mais ainda, leitura é capaz de não valer de nada, vamos colocar assim. Eu teria que pensar em outras formas de fazer essas atividades. Aí, lá no fim do artigo, ele traz as novidades do Google Classroom, que vão ser, os alunos vão poder reagir às aulas, como as lives do Instagram, né, que eles vão mandando emojis lá, os alunos vão poder fazer isso. Os professores vão poder ter acesso a estatísticas de participação. Então, por exemplo, coloquei uma atividade lá para entrega, e o aluno X visualizou no mesmo dia que eu postei, mas só entregou no dia da entrega mesmo. Já o aluno Y visualizou e entregou no próprio dia. Tem esse tipo de informação para os professores. Os professores terão a possibilidade também de silenciar a turma toda e encerrar o encontro para todos. O que eu achei meio agressivo, mas ao mesmo tempo, se parar para pensar, a gente só está numa reunião aqui porque tem a aula, não é a mesma dinâmica que a gente chegar numa sala de aula e conversar com as pessoas, né, fora do período de aula. E também a questão do uso offline da plataforma, que não é uma resolução para a questão da desigualdade da internet, mas já é uma forma da pessoa conseguir fazer essa atividade para depois entregar, né? No caso, a conexão de internet vai ser necessária só para a entrega. E o texto fecha falando sobre o retorno das aulas presenciais ou híbridas. Tem um desejo de que essas aulas remotas acabem, né, que volte realmente para o presencial, porém, a gente sabe que isso não vai ser tão rápido, então as ferramentas de ensino à distância vão continuar sendo usadas, até porque elas funcionam muito bem para o propósito que elas trazem, que é o gerenciamento de aulas, a facilitação dessa distribuição de trabalho, a comunicação e dar retorno aos alunos, né, no caso que são quem usa em grande massa. Seria isso. Muito bem, Rafaela, o que você achou Bom, o texto explora o que a gente está fazendo, né? Nossas aulas, vários professores da UTFPR estão usando essa plataforma, né? E o cara esse responsável, que
que foi entrevistado, o cara tá na crista da onda, né? Ele nunca imaginou, eu acho, que ele ia ficar tanto em evidência por conta dessa criação. O que você achou da ferramenta que você utilizou? Concorda com... Eu nunca tinha usado, mas eu já conhecia por causa da minha profissão, né? E uma coisa, assim, que é minha visão agora, pensando nessas plataformas que você colocou lá no nosso grupo lá, talvez não funcione como EAD, talvez funcione mesmo como apresentação, né, corporativa e tal. Talvez é só uma forma mais bonitinha de apresentar para o aluno. Eu olhei todas as opções, optei por usar essa porque eu realmente já conhecia, né, mais ou menos o funcionamento, mas também tem a questão do mapa mental, que é uma coisa que você faria num quadro, né, um quadro na sala de aula. Mas eu não sei se funcionaria para EAD. Para videoaula, você acha que daria ou... Dá para tentar, mas eu honestamente não curti muito não a ideia. Engraçado, pessoal, nós tivemos várias apresentações e vocês até agora usaram só duas ferramentas, ou a de mapa mental, ou aquela do tipo um folder. Ninguém testou as demais. Vocês acharam difícil ou ficaram nessa, já entraram nessa e resolveram trabalhar com essa? Professora, eu percebi ali quando você mostrou, né, no Classroom, que duas delas, acho, se não me engano, ou três, eram interativas, então elas pressupunham a presença do aluno, né? A resposta dele por um celular, alguma coisa nesse sentido. Então, eu confesso, pelo menos, que eu não fui atrás dessas, porque elas pressupunham a presença de outra pessoa, né? Mas eu acho que elas para a sala de aula seriam excelentes. Muito bem, obrigada, Ludmila. Bom, pessoal, parabéns a todos que apresentaram até agora, né? Eu acho que a ideia era essa, discutir esse assunto, né? O que é o ensino emergencial, o remoto e tudo mais, e ao mesmo tempo vocês já terem essa primeira experiência de apresentação em vídeo e tal, que é a experiência pela qual vocês vão passar com as videoaulas no estágio, tá? Na sequência, nós teríamos ainda os trabalhos da Júlia, do Luiz Fernando, da Carla, da Isabela, da Érica e da Poliana, ok? Não temos tempo, né? Já daqui a pouco termina a aula, e aí eu queria ver com vocês duas possibilidades. Ou vocês postam atividade na plataforma, aí eu tenho que ver, por exemplo, a Isabela, a Érica e a Poliana fizeram isso, gravaram um vídeo, né, delas falando, e já está postado lá. Mas eu quero ver como eu faço para que todos vocês possam ter acesso a isso. Né? Deve ter uma maneira de eu poder colocar isso para todos vocês poderem disponibilizar, poderem visualizar. Ou, se vocês quiserem, na nossa próxima aula, vocês começam apresentando. Tá? Então, vocês decidem. Então, quem apresentou hoje deve postar na tarefa. Sabe o que eu acho? Que eu acho que não é o caso, porque a gente já está gravando o vídeo, tá? Depois eu vou disponibilizar o vídeo na turma. Então, acho que vai ficar meio redundante, né? O vídeo mais lá e tudo mais. Então, acho que vou dispensar vocês de postarem atividade, tá ok? E depois eu coloco o vídeo lá. Então, a Carla, a Júlia e o Luiz Fernando, a Isabela, a Érica e a Poliana, depois vocês me escrevem se vocês querem apresentar na aula seguinte, que vai ser no dia 31 de março, ou se vocês preferem postar atividade, e aí eu descubro como faz para compartilhar com os colegas. Ok? Aí vocês me escrevam aí. Aí, então, eu gostaria de, antes de encerrar, reiterar, só um pouquinho, deixa eu ver se não estou perdendo nada aqui nos comentários. Para compartilhar o link, espera um pouquinho. Ok. Link pelo Drive, colocar na postagem, ok. A gente prefere postar, tá certo? Então, não esqueçam, por favor, dos comentários iniciais que eu fiz em relação ao estágio, orientador, as observações, pensar na segmentação do conteúdo. Eu vou chamar os grupos individualmente para a gente conversar ali pelo
pelo chat, alguma coisa, para a gente desmembrar os conteúdos. Também a questão dos orientadores, tá? E tá anotado aqui, eu vou levar para o grupo amanhã já, o grupo dos professores de estágio, a questão que a Júlia e mais alguém comentou, não foi só a Júlia não, da questão, a Isabela também, da quantidade de vídeos, de videoaulas, tendo em vista o número de vídeos que vão ser produzidos, a quantidade de conteúdo, o tempo desses vídeos. Eu vou levar já a discussão, se tiver alguma novidade, eu já passo para vocês, tá? Então, como eu falei, a nossa próxima aula é dia 31 de março, e o que eu quero para a próxima aula? Vocês vão procurar na internet, obviamente, um vídeo que vocês achem muito legal, tá? Que vocês queiram imitar, que seja inspiração para vocês em relação às videoaulas, tá? E aí o vídeo vocês devem postar, depois eu escrevo tudo isso lá no mural, o vídeo vocês devem postar até 30 de março, que é para os colegas poderem assistir, ok? E no dia 31, na aula, vocês vão comentar por que vocês acharam aquele vídeo interessante, por que vocês acharam um vídeo bom, tá? Aí, no caso, a gente não vai ver os vídeos novamente durante a aula, vocês veem no tempo de vocês, tá? Mas aí vocês vão ver por que vocês acharam aquele vídeo bom. O que vocês acham nesse vídeo que dá para aproveitar para a aula de vocês, tá? E eu quero vídeos bons, né? Só coloque um vídeo ruim se ele for, assim, muito ilustrativo, né? Se ele ajudar a ver o que não dá para fazer. Mas, de preferência, eu quero bons vídeos para a gente poder se inspirar. Por hoje é só. Quem não tiver nenhuma dúvida, gostaria de agradecer a participação de vocês. Essa realmente a turma é muito boa, todo mundo ali fazendo atividade e tal, em tempos de pandemia, com essa situação louca que não melhora, mas aí todo mundo fazendo a parte de vocês, isso é muito importante. Isso vai nos manter vivos para quando tudo isso terminar. Vivos e combativos, ok? Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, continuamos aqui. Valeu, pessoal. Vou parar de gravar agora, tá? Mas continuo aqui para quem quiser.